meu querido aluno, minha querida aluna da Rede Municipal de Belém. É com imensa alegria que eu adentro na tua casa para que mais uma vez possamos compartilhar conhecimentos. Hoje eu trouxe para vocês o assunto que pertence ao ciclo C3, sexto e sétimo ano, que são os triângulos. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer um convite especial. Caso você tenha perdido alguma aula anterior, você queira adquirir ou revisar esta aula de hoje, eu te convido a se inscrever no nosso canal Educa Belém. Vai lá, compartilha na tua rede social, avisa para os teus colegas e familiares, assim o conhecimento chega a muito mais alunos. Então venham comigo. Acompanhem aqui no slide o assunto triângulos. Vamos entender o que são os triângulos. Eles são figuras geométricas formadas por 3 segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados e necessariamente é uma figura plana cujos lados são segmentos de reta. Então, olhem aqui que eu trouxe 3 segmentos de retas. Esses segmentos de retas, quando eu encosto os segmentos, nós temos as aberturas que formam os ângulos e quando eu os encosto, eu formo os vértices. Para melhor explicação, vocês podem consultar as nossas aulas anteriores. Já estão disponíveis no YouTube. Quando eu trago um terceiro segmento de reta se encostando, vejam aqui. Nós temos 3 segmentos de reta que se tocam entre si e eles formam os triângulos. E nesse triângulo que vocês estão vendo aqui que eu formei, eu tenho 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então, pois bem, continuando. Já que vocês tiveram a oportunidade de verificar o que é um triângulo, eu quero dizer para vocês que esses triângulos eles podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Acompanhem comigo no slide. Quanto aos lados, nós temos que considerar as medidas dos lados de um triângulo para termos essas classificações, que são elas: escaleno, isósceles e equilátero. Leiam lá comigo. O triângulo escaleno, ele possui todos os lados com medidas diferentes. Já o triângulo isósceles é um triângulo que possui 2 lados com medidas iguais. O triângulo equilátero é o triângulo que possui 3 lados com medidas iguais. Então, antes de nós conhecermos detalhadamente cada tipo de triângulo em relação aos lados, eu preciso que vocês lembrem que os triângulos são formados por 3 segmentos de reta e que cada segmento de reta tem uma medida diferente. Ou seja, pode ser 10 centímetros, 20, 1 metro, 80 centímetros. Então, são essas as medidas que vocês vão precisar observar em cada lado do triângulo para que você possa classificá-los como escaleno, isósceles ou equilátero. Então, são as medidas dos segmentos de cada lado, ok? Então, acompanhem comigo no slide. Observe aqui que nós temos o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, como vocês podem ver aqui na figura 1, ele é um triângulo que tem, aqui olha, nesse lado representado a medida pela letra B, nesse outro lado pela letra A e nesse outro lado pela letra C. Observe que aqui dentro diz que o lado A é diferente de B, que é diferente de C. Ou seja, no triângulo escaleno, eu tenho as medidas, o tamanho das medidas dos lados,
todos diferentes. Quer ver? Acompanhem aqui na figura 2, nesse exemplo. Observem que eu tenho o segmento AB medindo 5 centímetros. Eu tenho o segmento AC medindo 7 centímetros. E eu tenho o segmento BC medindo 8 centímetros. Acredito que vocês perceberam que cada lado desse triângulo possui uma medida diferente. Medida diferente que faz com que nós possamos caracterizá-lo e chamá-lo como triângulo escaleno. Vejam aqui, acompanhem, que nós temos medida de AB, medida de AC, medida de BC. Eu posso agora concluir que, se a medida de AB é diferente da medida de AC, que é diferente da medida de BC, ou seja, todos os lados são diferentes, eu tenho o triângulo escaleno. Olhem esse exemplo 2. A mesma coisa acontece. Eu tenho o segmento AB medindo 16 centímetros. Já no segmento BC, ele mede 8 centímetros. Olha aqui na tela o terceiro exemplo. Vejam aqui o segmento BC, que mede 16 centímetros, o segmento BA, que mede 8 centímetros, e o segmento AC, que mede 12 centímetros. Mais uma vez, nós temos um exemplo de um triângulo com as 3 medidas diferentes, ou seja, na classificação ele se chama escaleno. Prosseguindo, nós temos agora o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, acompanhem aqui na figura 1. A figura 1 nos mostra que o segmento AC, assim como o segmento CB, a letra que referencia é a mesma. Olhem lá. Se ela é a mesma letra, possivelmente o número de medida que teremos aqui nesse segmento CB será a mesma medida do segmento CA. Diferente do segmento AB, que nós temos um segmento representado pela letra C. Ou seja, olhando para o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, o triângulo isósceles, ele é um triângulo que ele apresenta 2 segmentos com a mesma medida. Olhem aqui, eu tenho o segmento AC medindo 10 centímetros e eu tenho o segmento AB medindo também 10 centímetros. O único que difere é o segmento BC, que mede 12 centímetros. Vejam comigo a leitura matemática deste triângulo. Nós temos medida AB, que é o segmento de reta, medindo 10 centímetros. Segmento AC medindo 10 centímetros e o segmento BC medindo 12 centímetros. Logo, então, eu tenho 2 medidas de segmento que são iguais. Se eu tenho 2 segmentos em um triângulo, 2 medidas iguais, eu posso dizer que eu tenho um triângulo isósceles. Vamos continuando, porque ainda temos o triângulo equilátero. Olhem aqui para a tela. Da mesma forma, genericamente, vocês podem acompanhar nessa figura 1, onde eu tenho o triângulo ABC, em que, para indicar os segmentos de cada lado desse triângulo, eu estou usando a mesma letra, a letra X. É de forma genérica para identificar que o valor desse segmento de reta é exatamente igual a esse segmento de reta, que é igual a esse terceiro segmento de reta.
Eu também posso ter essa identificação genérica. Vocês vão poder visualizar nos livros de vocês, em alguns conteúdos da internet ou em outros materiais, que alguns triângulos são marcados por esse risco e que às vezes apresenta um risco, outras vezes 2 riscos, outras vezes 3 riscos. O certo é que você precisa prestar atenção que se eu tenho apenas um risco aqui e um risco aqui e um outro risco aqui, significa que eu tenho 3 riscos iguais. Isso também está querendo demarcar um território específico de um triângulo equilátero, onde eu tenho 3 lados com a mesma medida, ou seja, 3 lados iguais. Para melhor ilustrar, eu trouxe um exemplo para vocês. Acompanhem aqui nessa imagem. Eu tenho aqui o triângulo ABC, cujas medidas apresentadas na imagem são iguais e equivalem a quantos? 5 centímetros. Observem que cada lado apresentado possui a mesma medida. Eu posso fazer a leitura matemática com vocês aqui do lado, acompanhem. Medida do segmento AB, 5 centímetros. Medida do segmento AC, 5 centímetros. E medida do segmento BC, 5 centímetros. Então, eu posso concluir com vocês que eu tenho a medida AB igual à medida AC, que é igual à medida BC. Logo, eu tenho um triângulo chamado de equilátero. Olhem para cá e percebam, para eu ter um triângulo equilátero, eu preciso ter 3 segmentos de retas medindo o mesmo tamanho. Para eu ter um triângulo escaleno, eu preciso ter 3 segmentos de retas com tamanhos diferentes. E para ter um triângulo isósceles, eu preciso ter 2 segmentos de reta com a mesma medida e um segmento de reta com a medida diferente, podendo ser maior ou menor. Tá? Assim vocês conseguem caracterizar os triângulos, classificá-los quanto aos lados. Mas para exercitar eu trouxe aqui um material para que vocês possam, uma imagem com 3 triângulos diferentes, apresentando as medidas, e eu peço para que você aí da sua casa identifique e classifique cada triângulo desses de acordo com os lados. Olhem comigo esse primeiro triângulo. Cada lado dele apresenta a medida de 3 centímetros, ou seja, todos os lados iguais. Qual seria esse triângulo, então, pela classificação dos lados? Acertou quem disse equilátero. Muito bem. Esse meu segundo triângulo, observem aqui os segmentos ABC, os vértices do segmento AB, BC e CA. Eu tenho 2 segmentos com a mesma medida, ou seja, 4 centímetros, e apenas um segmento com a medida diferente, que seria o segmento BC. Em relação à classificação quanto aos lados, as suas medidas, como você chamaria esse triângulo? Como você identificaria? Acertou quem disse que é o triângulo isósceles. Muito bem. E vamos para o próximo, o último. Não descartando os outros, mas identificando pelas suas características, olhem aqui comigo. Novamente eu tenho, olha, AB medindo 3,5 centímetros, AC medindo 4 centímetros e BC medindo 3 centímetros. O que você observou é que cada segmento tem uma medida diferente. Se cada lado desse triângulo é diferente, acertou quem disse que nós temos um triângulo escaleno.
Muito bem. Então, não é difícil de observar, principalmente quando você consegue identificar as medidas de cada lado desse triângulo. Algumas vezes você consegue perceber a olho nu, apenas olhando e percebendo que os tamanhos são diferentes ou iguais. Mas muitas vezes essas medidas podem ser muito próximas, então você precisará de uma régua, de um instrumento para fazer essa medição e concluir se esse triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Mas seguindo adiante, eu te convido para acompanhar que os triângulos também podem ser classificados quanto aos ângulos. Olhem para cá para o slide. A classificação dos triângulos quanto aos ângulos, elas podem ser assim. Em relação aos ângulos internos, olhem aqui de verde, olha. Eu sei que depois, mais adiante, vocês também vão estudar os ângulos externos do triângulo. Mas hoje estamos aqui direcionados apenas aos ângulos internos. E eles podem ser classificados como retângulo, obtusângulo e acutângulo. Parecem nomes difíceis, né? Mas não são, não. Retângulo tem a ver com ângulo reto, obtusângulo tem a ver com ângulo obtuso e acutângulo tem a ver com ângulo agudo. Vocês vão perceber que é simples. Acompanhem comigo. O triângulo acutângulo, ele tem a seguinte característica. Antes de eu ler para vocês, olhem para mim, que eu quero que vocês lembrem ou assistam a aula passada, a aula anterior. Busquem lá no YouTube quem não pôde assistir na TV. Pois lá eu falo sobre ângulo reto e eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês no transferidor as relações de ângulos e medidas, tá? Então, para que vocês possam perceber que quando eu tenho segmentos de reta se abrindo ou se fechando, eu tenho medidas para esses ângulos. E essas medidas são feitas em graus, tá? Então, voltem lá, quem tiver dúvida, abram o livro de vocês para vocês aprofundarem também esse conhecimento. Sigam aqui comigo no slide. O triângulo acutângulo são triângulos onde todos os seus ângulos medem menos que 90 graus. Ou seja, são ângulos internos agudos. Só lembrando que para ajudar nessas medidas, vocês teriam o transferidor, para conferir se eles têm a medida menor que 90 graus. Então, eu trouxe aqui para vocês esse exemplo, onde eu tenho essa abertura de ângulo aqui, a abertura do segmento AE com o segmento EO, tá? Onde eu chamo medida ângulo E. Eu tenho o ângulo O e eu tenho o ângulo A. Se a gente conferir de fato no transferidor, a medida de todos esses ângulos é menor que 90 graus. Então, observem que eles têm aberturas diferentes, que podem ir de 0 a 89,9 talvez, tá? Mas não pode chegar em 90 graus. Todos esses três ângulos precisam medir menos que 90. Então, acompanhem como é a leitura matemática. Medida do ângulo A menor que 90, medida do ângulo E menor que 90 e medida do ângulo O menor que 90. Isso é válido para os três ângulos desse triângulo. Eu trouxe, inclusive, um exemplo para vocês verem. Observem que essa medida desse ângulo vale 80 graus, ou seja, menor que 90. A medida desse ângulo é 60 graus e a medida desse ângulo é 40 graus. Quando você tem um triângulo cujos três ângulos são menores que 90 graus, eu posso classificá-lo como triângulo acutângulo, porque ele tem três ângulos internos agudos, ok? Então, vamos seguindo aqui na tela. O triângulo retângulo é o próximo.
esse triângulo, eu peço que vocês tenham o máximo de atenção. Quem tiver o livro em casa, depois revise ou assista a aula novamente, pois esse triângulo vai te acompanhar em todo o teu ensino fundamental e médio, tá? Lá na trigonometria, nas relações trigonométricas. Então, observe que esse triângulo, eu vou logo dar a dica especial para vocês. Esse é o ângulo que você vai olhar e imediatamente você vai identificá-lo como triângulo retângulo. Por que, professora? Porque ele tem um ângulo cuja medida é de exatamente 90 graus. E muitas vezes é identificada com essa imagem, tá? Que é uma imagem do plano cartesiano que vocês vão estudar mais à frente, tá? Mas leiam aqui comigo. São triângulos onde um de seus ângulos mede 90 graus, conhecido como ângulo reto. Mais uma vez eu digo que na aula passada eu falei do ângulo reto. Os demais ângulos são chamados de complementares, cuja soma é igual a 90 graus. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e os outros lados são chamados de catetos. Eu não vou detalhar isso para vocês agora, porque nas próximas aulas vocês vão ter que conhecer, vocês vão ter essa oportunidade. O que eu preciso aqui é que vocês identifiquem que o triângulo retângulo possui um ângulo reto e os outros ângulos, eles têm uma medida menor que 90 graus. Mas que quando eu somo esse ângulo com esse outro ângulo, eu também tenho uma soma que equivale a 90 graus, tá? Lembrem também que esse lado que está bem de frente ao ângulo reto, eu vou chamá-lo de hipotenusa. Guardem essa palavra, não apelidem os colegas de hipotenusa, tá? Mas é para vocês memorizarem, porque vocês vão precisar da hipotenusa daqui para frente. Então, sabendo do triângulo retângulo, a gente vai para o último triângulo chamado de obtusângulo. Vocês estão vendo na tela o triângulo obtusângulo, que são triângulos em que um de seus ângulos tem a medida maior que 90 graus e menor que 180. Então, olhem aqui para esse exemplo. Eu tenho aqui esse ângulo A e ele é maior que 90. Então, ele pode ser 91, 92 até 179. Ele só não pode chegar em 180 graus. Quando eu tenho um triângulo cujo um ângulo dele tem uma medida maior do que 90, eu chamo ele de triângulo obtusângulo. Eu preciso sim de um transferidor, ou eu preciso que esse triângulo esteja identificado como esse que eu trouxe de exemplo para vocês, em que um ângulo mede 130 graus, o outro mede 20 graus e o outro 30 graus. O que é que você tem que observar aqui, meu querido? Você tem que observar que eu tenho um ângulo que mede mais que 90. Ele mede 130 e ele é menor que 180. Logo, eu consigo dizer que esse é um triângulo obtusângulo. Então, estamos chegando ao fim da nossa aula, mas eu quero propor vocês a um resumo, porque hoje vocês aprenderam que os triângulos podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. E para muitos de vocês, essas terminologias, essas classificações e nomenclaturas de cada triângulo pode ter parecido um pouco confusa. Vem aqui comigo na tela. Então, só revisando, eu preciso saber hoje que os triângulos podem ser classificados quanto aos lados. Quanto aos lados, as medidas dos lados, os que têm 3 lados iguais, que medem, que têm as medidas iguais, eles são chamados de triângulos equiláteros. Já os triângulos que têm 2 medidas iguais e uma diferente, é chamado
de triângulo isósceles. E eu tenho o terceiro, que tem 3 medidas diferentes. Ele é chamado de triângulo escaleno. Dito isso, eu também posso compreender os meus triângulos quanto aos ângulos. Eu também tenho triângulos que têm 3 ângulos agudos. Esses 3 ângulos agudos, eles podem ser chamados de acutângulo. Mas eu também tenho um triângulo que tem apenas um ângulo reto. Ou seja, reto a gente lembra de triângulo retângulo. E eu tenho o último, que é o triângulo obtuso, que é o triângulo que tem apenas um ângulo com a medida maior que 90 graus. Lembrando, olhem aqui para mim, quem vai te auxiliar nessas medidas é um instrumento chamado transferidor, para medir os ângulos. E quem vai te ajudar nas medidas dos segmentos para analisar os triângulos quanto aos lados é uma régua, é uma trena. São valores diferentes a serem medidos. Lados são medidos em centímetros, em metros, e ângulos são medidos em graus. Só lembrando a vocês. Para finalizar, eu trouxe um pequeno exercício. Olhe aí na tela com bastante atenção. Eu trouxe aqui um triângulo ABC. Observem aqui. E a pergunta é a seguinte: sabendo que o triângulo ABC é isósceles, eu vou dar uma dica para vocês. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados com a mesma medida. Responda às questões abaixo, conforme as características do mesmo. Letra A. Qual a medida de AB? Nossa, tá bem aqui, olha. AB. Como é que você vai observar? Se você já tem o BC medindo daqui para cá 6 centímetros, e aqui é a divisão do meio, provavelmente, na verdade eu já tenho certeza juntamente com você, que esse outro lado aqui, olha, essa outra parte que está faltando, também mede 6 centímetros, totalizando BC 12 centímetros. E se eu falei para vocês aqui bem baixinho que o triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais, se esse lado aqui vale 10 centímetros e esse lado que está faltando tem a mesma medida, acertou quem disse que o lado AB também vale 10 centímetros. A outra pergunta é: qual a medida de BC? Olhem, BC é esse todo. Se eu já tenho a metade do BC valendo 6 centímetros, se eu projetar essa medida para esse outro lado, eu também terei 6 centímetros aqui. Logo, BC teria uma medida de quanto? De 12 centímetros. Então, estamos finalizando mais uma aula de matemática aqui no Educa Belém. Eu agradeço a participação de todos vocês, desejo saúde e estudem!